Então, olá, bem-vindos, né, de volta ao curso. Hoje nós teremos o prazer de receber a Tatiana. A Tatiana é jornalista e também é doutoranda no programa de saúde baseada em evidências da Unifesp, né, o programa de pós-graduação. Então, bem-vinda, Tatiana, e obrigada por aceitar o convite para compartilhar um pouco do seu conhecimento nesses tempos tão corridos. É verdade. Olá para todos vocês. É tempo corrido e vida completamente diferente, mas eu tenho que dizer que se tem uma boa notícia, né, em meio a essa pandemia toda, é que eu acho que as pessoas estão se tocando um pouco mais com relação ao valor que elas dão à ciência e também à informação e também ao jornalismo. A gente tem notícias recentíssimas de que os telejornais, por exemplo, primeiro que eles estão com o dobro, o triplo do tempo, ultimamente em tempos de coronavírus. E segundo, que a audiência tem triplicado em todas as emissoras. Então, assim, para os jornalistas, essa é uma boa notícia, já que a gente está num tempo em que a nossa profissão é muito esculhambada, né, por algumas autoridades, e ela é extremamente necessária. E eu vou falar hoje, né, sobre essa informação em tempos de pandemia, só me apresentando um pouco, né, eu sou a Tatiana Ferraz, né, como fui agora apresentada, eu sou mestre em comunicação, fui repórter, editora, em todos esses meios de comunicação que vocês podem ver nos slides, né, são muitos, mas minha carreira é baseada em rádio e televisão, em reportagem e apresentação. Eu dou aula há 15 anos na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, que é a mais antiga faculdade de jornalismo da América Latina e também aqui do Brasil, e eu dou aula de radiojornalismo e telejornalismo, atual coordenadora do curso lá de jornalismo. Tem aqui, né, eu sou muito exibida, gosto de provar para vocês que, de fato, trabalhei em vários lugares. Então, a minha experiência em reportagem é de 25 anos, em docência, 15 anos, né, praticamente a metade. E eu sempre costumo falar da relatividade equivocada na notícia, né, por que que isso acontece? Quando eu falo de relatividade na notícia, é que o jornalista, ele tem como papel, então eu vou tomar o jornalista como um todo, né, metaforicamente. O que que o jornalista faz? Você é médico, você é engenheiro, você tem um escritório de contabilidade, passa o dia inteiro no seu trabalho, quando você chega em casa, você liga a TV ou rádio ou internet, você fala, jornalista, o que está acontecendo no mundo? Então, eu vou dizer, olha, a gente tem um plano econômico novo, a gente teve uma explosão no Oriente Médio, que pode desencadear um desentendimento diplomático, a gente tem uma apresentação cultural maravilhosa na Sala São Paulo, com um maestro que vem da Bélgica, a gente tem um jogo de futebol importante da Taça Libertadores. Então, vocês viram que eu dou um mosaico de informações de tudo aquilo que é importante naquele dia, para você que ficou no seu trabalho, no seu escritório ou no seu consultório. E o jornalista, ele relativiza isso. Quando você assiste um telejornal, estou falando de telejornal porque é o que as pessoas mais acessam, é a coisa mais tradicional. Você tem uma ideia do que é mais importante, daquilo que abriu o jornal, daquele que teve só uma notinha de 30 segundos. E isso acontece, por que eu estou falando tudo isso? Isso acontece muito com as notícias de saúde. Então, não interessa se eu tenho um estudo da OMS para falar sobre uma nova classificação para embutidos e produtos contendo carne de vaca, carne de porco, enfim, foi aquela que a gente teve há alguns anos. Não adianta, se você relativiza isso dizendo que perigo, carne pode dar câncer, se o jornalista interpreta dessa maneira, ou passa para o ouvinte, o telespectador dessa maneira, é essa a impressão que vai ficar para ele. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, por que que isso acontece? Né? Por que que a gente dá uma manchete mais chamativa? Por que que a gente exagera um pouco, às vezes, em todos os assuntos, inclusive os assuntos da saúde? Primeiro, por motivos econômicos, né? A gente tem os cliques e o Ibope ainda é muito importante para alguém anunciar no meu canal, no meu blog, na minha TV, no meu rádio. Eu preciso ter Ibope, eu preciso que as pessoas falem sobre mim e deem cliques nas minhas notícias, mas o principal, e esse que é o objeto do meu estudo, é a falta de critério jornalístico, a formação precária na área de jornalismo em saúde.
nos cursos de jornalismo no Brasil, a gente tem, entre outras, a gente tem antropologia, filosofia, língua portuguesa, várias coisas. E mais para o final, né, mais terceiro e quarto ano, são 4 anos de curso, a gente tem jornalismo econômico, por exemplo, jornalismo político, jornalismo cultural, são alguns exemplos, né? E não há obrigatoriedade por parte do Ministério da Educação de incluir matéria sobre saúde como parte do currículo universitário dos cursos de jornalismo no Brasil. Não existe essa obrigatoriedade. E nem sei se deveria ter, mas assim, pelo fato de não ser obrigatório, ninguém nunca pensou nisso. Nossa, mas por que a gente não ensina um pouco sobre medicina? Não a medicina em si, mas como interpretar dados médicos, né? Então, aqui a gente tem um pouco só para falar sobre a faculdade Casper Libero. Esse senhor é o Casper Libero, né, um baita jornalista, escritor importantíssimo, que fundou pegou um jornal falido, né, a Gazeta, transformou e deixou como legado a primeira faculdade de jornalismo do Brasil e da América Latina. E eu criei um curso Medicina e Jornalismo, como escrever sobre saúde com informação de qualidade. É um trabalho de formiguinha, né, de formiguinha. Atualmente esse curso, que já durou 7 sábados, como tinha muita gente de fora do país, a gente acabou fazendo em um sábado, manhã e tarde, mas pelo menos desperta nos jornalistas essa necessidade de se aprender um pouco mais para falar um pouco menos de besteira, né? Só para ilustrar, né, o pessoal fala, nossa, mas como que ela fez um doutorado em medicina? É que eu fiz um ensaio clínico randomizado, né, com alunos. Eu fiz um grupo de intervenção e um grupo controle, eu dei o curso para esse grupo intervenção, o grupo controle ficou esperando, fez o curso após o estudo, e depois eu avaliei em cada um desses grupos conhecimentos, né, sobre medicina baseada em evidências, e também a capacidade de ter critérios, né, para escrever sobre isso. Isso está sendo escrito, espero, né, com essa história do coronavírus, eu não sei como vai ficar, mas eu devo defender no final desse ano, início do ano que vem. E aí eu volto a falar da realidade da notícia, né, a realidade versus notícia e a percepção da realidade. Então, a gente tem aqui essa matéria à esquerda, né, do bem-estar. Carne processada pode causar câncer. Tire suas dúvidas. A grande maioria das pessoas vai ler só a manchete. Muito raramente vão ler ali a segunda linha, né? A gente chama do olho da matéria. O OMS colocou produtos como salsicha e salame na lista dos carcinogênicos, já a carne vermelha. A gente não, vocês, né, que entendem de saúde, a gente sabe que não é exatamente isso. Quer dizer, mudou de categoria, não é assim, eu vou comer linguiça e eu vou ter câncer, mas é essa percepção da realidade que a maioria das pessoas tem. A pílula do câncer, né, esse é o maior exemplo de todos, né, após liberar a pílula do câncer por pressão popular, Dilma é questionada no Supremo. E aí, eu não vou nem culpar a Dilma, né, eu vou culpar todo o sistema, e aí eu acho que é um pouco a consequência da presidenta Dilma ter liberado a pílula do câncer, é essa falta de conhecimento também do Poder Judiciário e a consequência que a gente vê a judicialização da medicina, que sem conhecimento técnico da medicina, ele é capaz de liberar um medicamento para uma pessoa que custa R$1 milhão, em detrimento de dar esse R$1 milhão para comprar esparadrapo enfim, e antibiótico para colocar nos prontos-socorros. Quer dizer, eu não culpo essas pessoas, né? Eu sei que existe uma grande mobilização, o grupo Natijus, né, de fazer com que juízes, pessoas ligadas à justiça também entendam um pouco de medicina, para elas não tomarem decisões somente técnicas judicialmente, mas com um pouco de conhecimento de medicina. É um trabalho muito, muito importante. Mas eu tenho certeza que a liberação de um medicamento para o câncer, quer dizer, na mão de qualquer presidente, com a pressão popular que a gente tinha, quer dizer, um medicamento que é milagroso, que cura todo mundo, que custa baratinho, quer dizer, é lógico que você, sem saber exatamente do que se trata, você vai ter essa pressão popular e a pressão de consciência, né, talvez também de um juiz de ter ali uma decisão que ele precisa para salvar a vida de uma pessoa, e ele vai se basear no direito que as pessoas tenham à saúde e não exatamente na evidência de que, de fato, aquela substância tenha evidência científica, né, para ser utilizada. Então, às vezes, a gente gasta milhões com medicamentos, né, conseguidos judicialmente, que sequer a gente sabe se eles têm eficácia. Então, ainda falando sobre relatividade da notícia, né, sobre a postura
jornalística, aqui um pouco de teoria, né, jornalística, a gente não pode causar alarde. E sobre essa história da carne dá câncer, né, que foi a principal manchete que a maioria dos jornalistas adotou, na verdade é 18% a mais de chance de ter, e é câncer coloretal, quer dizer, não é qualquer tipo de câncer. E eu queria dizer para vocês, médicos, né, que estão assistindo, que estão participando, o jornalista não sabe o que é fator de risco. Quando ele vê um 18% a mais de chance, isso não é culpa da gente, tá? Porque a gente é de humanas. E, de fato, a gente tem familiaridade com a matemática, com a imagem, com tabelas. Agora a gente está usando uma nova onda, que é o jornalismo de dados. Muito interessante, muitos jornalistas estão indo por esse caminho, mas é muito difícil, porque ele requer um raciocínio matemático que a gente não tem. Então, o jornalista não sabe o que é chance, né? Eles acham que 18% das pessoas que comerem linguiça vão ter câncer. E pronto. É isso que vai na cabeça do jornalista e que passa isso para o leitor. E aí tem aqui uma frase, né, de um escritor, Madi Fontcuberta, também do Bauman, falando da relatividade da notícia, que serve para que os assuntos mais importantes de todas as editorias, política, economia, cultura, esporte, possam entrar em ordem de importância e de necessidade conforme o mosaico de notícias do dia em questão. Um exemplo da relatividade da notícia é que você vê um estudo, isso não é só com medicina, né? Então você vê um estudo sobre o tomate. Então a gente tem lá um estudo dizendo que o consumo, estou dando exemplos completamente inventados, hein? Pelo amor de Deus, não me julguem. A gente vê que o consumo excessivo de tomate pode, sei lá, fortalecer o sistema imunológico. O que a pessoa absorve disso? Que vai comer tomate o dia inteiro para não pegar o coronavírus, por exemplo. Né? Então, isso é colocado num patamar de importância que parece que qualquer pessoa que comer tomate não vai ficar doente. E a gente sabe que não é verdade. Saber que tipo de estudo que foi feito em pessoas, foi feito em laboratório, foi feito com células, em que fase desse estudo que a gente está. O jornalista não sabe disso, ele não sabe que tem, primeiro, as informações que estão lá, primeiro tem a teoria, né? Aí você vai tentar provar na prática, no tubo de ensaio, com a célula, depois você vai testar em animais, depois em animais maiores, depois você vai fazer ensaios clínicos com pessoas, se for comprovada a segurança, ninguém sabe disso, o jornalista não sabe. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que é importante que os médicos, quando falem com os jornalistas, eles tentem traduzir, né? A gente quer que o jornalista tenha uma formação em saúde, isso é um sonho, talvez a gente atinja. Mas é preciso falar de uma maneira que ele não interprete aquele assunto erroneamente. E aqui eu até vou trazer alguns exemplos, porque a gente tem o papel de traduzir ao público leigo. A gente é obrigado, como jornalista, a pegar informações técnicas e, dependendo do público, passar para as pessoas de forma que elas entendam, porque senão elas simplesmente vão mudar de canal, mudar de estação de rádio, ou vão sair daquele site de notícias. Aquilo precisa interessar as pessoas de uma certa forma. E a gente tem que relativizar as descobertas da ciência. Quando a gente erra, quando a gente exagera, a gente presta um serviço a que podem e devem usufruir esforço que a ciência faz, e a gente sabe que novas e úteis, e isso também faz com que haja uma demonização dos médicos sem o devido esclarecimento. Né? Então, por exemplo, a gente fala de atendimento precário, os atendimentos sendo feitos no corredor do pronto-socorro. A gente sabe pouco, por exemplo, sobre a falta de recursos, a gente sabe pouco sobre uma decisão que o médico tem que tomar ali numa emergência, porque de fato só tem ele, tem duas pessoas em estado grave, quem é que ele vai atender primeiro? Poucas pessoas sabem dessa realidade. Né? Tudo também é considerado como erro médico. Nem sempre, porque o jornalista também não sabe, assim como a população, que a medicina não é uma ciência exata, né, que é um conjunto de decisões, né, um conjunto de estatísticas, né, o que eu posso fazer, o que seria melhor nesse caso, mas não que é exatamente isso que eu tenho que fazer, eu vou ter um resultado 100% aquilo que eu espero. As pessoas veem a medicina como algo absolutamente exato, como uma coisa, se você toma tal remédio, você vai ter tal efeito. Pode ser, na maioria das vezes, mas pode ser que não. Dependendo do paciente, a gente sabe que tem que olhar estudos e estatísticas, porque pode ser que para aquele paciente
especificamente, outras atitudes devam ser tomadas que não pareçam aquelas mais tradicionais, e os médicos são julgados se fizerem esse tipo de decisão. E também a história dos medicamentos e tratamentos para salvar uma pessoa, a judicialização da medicina, né? Eu sempre coloco isso no mesmo slide, a demonização dos médicos, a demonização, a judicialização da medicina e também a demonização da indústria farmacêutica, né? Existe uma onda de que a indústria farmacêutica só quer ganhar dinheiro, a gente sabe que é importante, mas a gente também sabe que muitos ensaios clínicos, muitos estudos, só estão aí por conta da indústria farmacêutica, porque ela tem dinheiro para bancar. Eu sou uma jornalista, eu sou assalariada, professora, quer dizer, se eu quiser fazer um ensaio clínico por conta própria, né, e pegando pessoas, hospitais, fazendo questionários, recrutando médicos, enfermeiros, jornalistas, eu não vou ter dinheiro para isso, né? Então a gente sabe que ou a gente conta com financiamento do poder público, e a gente sabe que hoje em dia cada vez está ficando pior, né, conseguir insumos para fazer um estudo de grande complexidade, e a gente sabe que a indústria farmacêutica tem o seu lado demoníaco, digamos, mas também tem um lado bom e que a gente precisa valorizar, porque muitos estudos, né, muitas coisas importantes saem da indústria farmacêutica. E aí eu sempre falo para os jornalistas que é preciso fazer com que na tradução das pesquisas não se tenha a ideia da parte pelo todo. Eu dou o exemplo das enchentes, né? Quando você vê num jornal da TV sensacionalista uma cena de carros se afogando, de carros submersos, de pessoas fazendo sinal, aquela barca daquela chuva, eles estão mostrando um pedaço, né, de um bairro. E às vezes alguns desses jornais ficam 45 minutos mostrando a mesma cena de vários ângulos. Então, por exemplo, eu moro em São Caetano, de vez em quando tem enchente aqui, mas especificamente em alguns bairros, onde eu moro nunca tem enchente. A minha sogra sempre, porque ela assistia, né, esses telejornais meio sensacionalistas, qualquer enchente que tinha, mostravam aqui São Caetano, né, com tudo dessa maneira que eu descrevi para vocês, ela ligava desesperada, achando que os filhos e os netos estavam debaixo d'água, porque ela pega aquela parte pelo todo, né, aquele pedaço está sendo mostrado, mas não mostra o resto da cidade, que está completamente livre das enchentes, né. Então, eu sempre falo que o papel do jornalista é desconfiar. A gente não pode engolir um release, né, que a gente chama em jornalismo, quando os assessores de imprensa tentam emplacar uma notícia qualquer, porque querem fazer com que o médico apareça nos meios de comunicação. Isso é muito comum, não estou criticando, tem colegas que são pagos para isso e tentam fazer isso de qualquer maneira. Você tenta emplacar qualquer coisa, né? Então, a gente tem que desconfiar, a gente tem que saber perguntar, a gente tem que saber o conceito de evidências, né? Eu tenho aqui um exemplo da segunda cirurgia do atual presidente da República, né, que ele teve aquela facada, e aí ele passou pela primeira cirurgia. Quando falaram ele vai passar pela segunda cirurgia, eu lembro de ter visto coleguinhas ficarem desesperados, entrando no ar, olha, o presidente vai ter que passar a segunda cirurgia. E aí, assim, a sensação que as pessoas tinham que, meu Deus, ele vai ter que operar de novo, ele vai morrer. Nenhum jornalista teve a pachorra de desconfiar e falar assim, mas espera um pouquinho, essa cirurgia, ela é necessária? Ela é de praxe? É uma coisa muito extra? É uma coisa extraordinária? Qualquer médico teria dito não, faz parte, faz a primeira cirurgia para colocar tal coisa e a segunda de cirurgia para terminar o que começou a primeira. Quer dizer, falta em saúde, em economia não, em política não, em esporte não, falta no jornalista a malícia para lidar com a saúde, né, para lidar com as coisas do cotidiano, para fazer boas perguntas, né. A medicina não é uma ciência exata, o que eu falei agora há pouco, nada é inócuo, é o que eu falo para os jornalistas, nem tudo tem cura, e em jornalismo a gente tem esse ainda que eticamente a gente deve utilizar em matéria de saúde, porque você pode estar falando para alguém que sofre daquela doença, ou que tem um parente que sofre daquela doença, então a gente fala que nem tudo tem cura ainda. Tal doença que ainda não, aquela doença que não tem cura, uma coisa meio chocante, é só uma curiosidade jornalística. E nem tudo tem uma explicação exata, né, por conta disso. Isso tem que colocar na cabeça dos comunicadores, que a medicina não é uma ciência exata, é um conjunto de circunstâncias, né. Então, a gente tem a inocência dos jornalistas, às vezes a esperteza dos assessores, versus
evidências. Eu já falei do exemplo da linguiça e do câncer, antecipei, né, esse exemplo de que deu aquela falsa sensação de que quem come linguiça vai ter câncer, e a gente sabe que não foi exatamente isso. E a história clássica que eu conto dos meus cursos de medicina e jornalismo, que é o piolho e selfies. Então, isso aqui apareceu nas redes sociais, né? As famosas selfies, fotografias tiradas. Pense isso aqui, gente, caindo na mão de um jornalista ou de um assessor, de um produtor, de um pauteiro, que a gente chama de pessoa que fica o dia inteiro, ela é paga para isso, para arrumar notícias bacanas para publicar no seu jornal, no seu programa. Então, você pensa que cai uma coisa dessa, famosas selfies, um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente na Holanda, eu não sei que instituto é esse, desculpem a minha ignorância, mas eu deveria ter ido checar. Analisou 2.000 voluntários, né, que todo mundo sabe que isso já é um viés, que pesquisa feita com voluntário já tem um viés muito grande, porque é aquela pessoa que levanta a mão e diz eu quero participar, né, o que descarta outras pessoas, em escolas da região. Que região? Região da Holanda? Região do Instituto? Região do Ambiente? Eu estou falando isso como uma jornalista que estuda saúde, então eu estou desconfiada. Mas qualquer jornalista, excelente jornalista, com uma formação clássica, vai engolir essa história. Descobriu-se que 28% dos alunos do primário e 19% do ensino médio carregavam um inseto no couro cabeludo. No levantamento, cerca de 3/4 dos casos ocorreram nas meninas. A explicação que que cientistas encontraram é, no mínimo, curiosa. De acordo com a conclusão do artigo, a proximidade necessária para realizar os retratos facilita a transmissão do inseto. Vocês veem que é uma relação de causa e efeito completamente enviesada. Então, a gente mostra isso para quem é especializado em saúde, ou vocês médicos, não estou vendo a carinha de vocês, mas devem estar todos dando risada, né? Que informação é essa, de onde ela vem? Vocês estão brincando? Olha o que aconteceu. Epidemia de selfies aumenta a incidência de piolhos na população. Os adolescentes e as selfies são amigos inseparáveis, e não basta estar juntos, tem que encostar a cabeça no amigo. Isso virou uma reportagem mesmo, né, de TV, mostrando as crianças, tal, encostando a cabeça, tirando a selfie. Quer dizer, a gente pode dizer que é mentira que tirar selfie causa piolho? Não, mentira não é, mas a gente sabe que qualquer aproximação entre duas cabeças, uma delas contaminada, a outra não, pode haver a transmissão. Mas vocês concordam que esse é um prato cheio para você falar, meu Deus, selfie causa piolho, mas qualquer jornalista um pouquinho mais desconfiado ia olhar esse estudo e falar, gente, não é bem assim. Quando você está no ônibus, você pega piolho, quando você está no metrô, você pega piolho, quando você está na escola, sentado ao lado do seu colega, estudando, você pega piolho, na balada, você pode pegar piolho, e etc. Né? Mas para vocês verem como esse tipo de... Eu nem sei se é notícia, né? Na verdade, eu nem fui atrás direito dessa notícia, porque eu achei já tão enviesada que não merecia a minha pesquisa. Mas é o tipo de coisa completamente sem fundamento, a gente não sabe de onde vem, mas que acaba tendo uma repercussão bem grande. Ops, perdão. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Incidência de infarto é 2 vezes maior. Isso aqui é um release, né? Que a gente chama de release, que são assim temas de sugestão para pautas em jornais e revistas, né? Então, isso veio de uma agência de notícias que eu respeito muito, né? Mas vocês veem a qualidade da chamada pesquisa. A incidência de infarto é 2 vezes maior no homem até 54 anos. Números se igualam após os 55. Primeiro, isso aqui a gente chama de lead, né, em jornalismo, que é o primeiro parágrafo, que é onde a gente tem que colocar o máximo de informações possível. A incidência de infarto é 2 vezes maior no homem até 54. Os números se igualam após 55. Bom, se você não teve infarto até os 54, se prepara, porque o ano que vem vai ser fatal. Você vai ficar infartado e pronto. Também chamado de ataque cardíaco, o infarto é a falta de sangue oxigenado. Bom, aí tem uma explicação técnica. Aí fala, o doutor André, que é cardiologista de um hospital especializado em saúde do coração, alerta que a sobrevivência do paciente pode estar na rapidez do atendimento médico. Ué, mas o que isso tem a ver com ataque cardíaco aos 54, depois aos 55? Não tem pé nem cabeça. Por isso, atenção aos sintomas. Quer dizer, já não falou da sobrevivência na rapidez do atendimento, já está falando dos sintomas que podem variar entre homens e mulheres. Variar como? Quem disse isso? Qual é o número que eu tenho? Qual é a evidência?
Para melhor entender, podemos separar sintomas entre clássicos e atípicos. Enfim, a gente percebe que isso aqui é um claro release que é feito para colocar um médico, e a culpa não é dele, para colocar uma instituição, a culpa não é dela, né? A primeira tarja que a gente vê aqui é o sobrenome do médico, e aqui a instituição. Porque os estabelecimentos tentam, dessa maneira mesmo, através dos jornalistas, tentar colocar pautas na mídia para que sejam notícias. Primeiro, você pode ser notícia se você fizer uma coisa extraordinária. Né? Se eu jogar uma bomba agora no quintal do meu vizinho e matar 15 pessoas, isso vai ser notícia. Então, você pode fabricar uma notícia. Agora, a notícia ela tem que surgir de algo que seja muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, eu não desmereço médico nenhum. Esse doutor André, o doutor João, o doutor Paulo, eles podem ser excelentes no que eles fazem. Mas se eu quero falar sobre uma pesquisa, eu tenho que conversar com um pesquisador. Médico não pode dar entrevista só porque ele é médico, dependendo do assunto. Eu tenho que pegar o autor daquele estudo, eu tenho que pegar a pessoa que está trabalhando naquele caso, eu tenho que pegar o infectologista-chefe do Emílio Ribas para falar sobre coronavírus. Quer dizer, o critério de escolha do jornalista para ver quem vai ser a sua fonte também tem que ser bom. Quer dizer, eu não posso ligar para o ginecologista da minha tia, porque é um cara legal, para falar sobre incidência de câncer no colo do útero, por exemplo. Não, quem é o cara? Ah, não, mas ele é um ginecologista legal, ele atende mulheres, ele tem conhecimento clínico, não interessa. A gente tem que escolher fontes melhores. A gente vê isso em várias teorias. Eu tenho colegas que são economistas, ou que, enfim, que também acham que às vezes a fonte escolhida é um cara que fica lá entre quatro paredes, não entende nada de mercado financeiro e às vezes colocam lá uma frase dele para falar. Falta critério jornalístico em muitas coisas, mas em medicina, meus amigos, nós somos os campeões, infelizmente. Tem aqui também, a gente fala de bons exemplos, né? Um artigo publicado no periódico americano, com o título, em tradução livre, pare de gastar dinheiro com suplementos de vitaminas e minerais. O artigo chamava atenção para o fato de que suplementos... Quer dizer, tem coisas que são bem escritas, né? E acho que a gente está utilizando Questão de Ciência, que é uma das melhores revistas, feita por jornalistas extremamente sérios e que falam sobre medicina. Claro que eles não têm tantos leitores, né, quanto a gente gostaria, mas eu acho que se a gente começar a espalhar na comunidade médica, e eu falando para os meus alunos, a gente pode fazer com que a gente valorize esse jornalismo médico, né? Jornalismo médico é um termo diferente. Jornalismo médico é jornalismo que a gente faz específico para que os médicos leiam. Por exemplo, o Medscape. Aqui não, Questão de Ciência é uma ciência traduzida. Seria mais ou menos o que é super interessante, faz, mas de uma maneira um pouquinho mais apurada, mais científica. Bom, aqui quem conhece a evidência em saúde conhece bem essa pirâmide, né? Desculpem se eu estou sendo redundante, eu não sei exatamente para que público que eu estou falando, mas como eu convidei muitos dos meus alunos para acompanhar esse curso, eu acho que isso pode interessar para eles também. Eu sempre falo que a gente tem lá no topo as revisões sistemáticas, depois os ensaios clínicos, estudos coorte, caso controle, relato de caso, e, por último, opinião de experts, estudo com animais, estudos in vitro. Aí eu vou perguntar para vocês, qual pedaço da pirâmide o jornalista utiliza mais? Lógico que é o mais fraco. Sempre a gente tem estudo com animais, sendo dado como, meu Deus, inventaram uma coisa nova, e não é, né, ainda. Opinião de experts, que às vezes nem é tão expert assim, mas você pega um depoimento de qualquer um, e esses estudos in vitro, que as pessoas não sabem que é uma fase muito, muito, muito importante para a ciência. Mas a gente tem que ensinar para o jornalista que a ciência requer tempo. Se você tem uma invenção maravilhosa, mas ainda está na fase de vitro, possivelmente, talvez os seus netos tenham esse benefício, né? Infelizmente, a gente não inventou ainda uma maneira de fazer com que as experiências pulem o tempo para se tornarem efetivas, eficazes, enfim, colocadas em prática. E aí eu inventei, com toda a modéstia, a evidência jornalística, né? No topo estão as provas, né? Quando você tem uma imagem, alguém falando de um roubo que cometeu, ou você pega a imagem do cara pegando uma mala de dinheiro e saindo pela rua. Depois a gente tem as fontes oficiais, né, que são delegados, promotores, quer dizer, pessoas que falam com uma certa responsabilidade por trás.
A gente tem testemunhas, isso é muito importante, né? Mas a gente tem que confiar muito nessas testemunhas. Depois a gente tem indícios, né? O que é um indício? Está tendo muito roubo de carro na zona norte da cidade. Opa, peraí, mas descobrimos que tem 7 desmanches de carro na zona norte. Quer dizer, são indícios. Deixa eu investigar, né? Será que esses desmanches que surgiram na zona norte têm a ver com esses roubos de carros? E os casos individuais, né? Casos individuais que são colocados como coisas generalizadas, né? Então, eu pego uma pessoa que tem uma doença rara, ou um bebê que morreu porque, sei lá, parou de respirar, e todas as pessoas falam, meu Deus, compartilhem informações sobre como não fazer o seu bebê bater a cabeça e morrer, né? Então, a gente pega casos individuais e coloca no topo, né? Do jornalismo, dizendo, olha, muito cuidado. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que a chance disso acontecer é muito pequena, né? A chance de você ter várias doenças é infinitamente pequena do que a chance de você escorregar na banheira e bater a cabeça, né? A gente tem, por exemplo, casos de doenças, sei lá, como a dengue, por exemplo, né? Então, quando a gente pergunta na sala de aula se tem alguém que já morreu de dengue, dificilmente alguém levanta a mão, embora tenha, mas estatisticamente, raras as vezes a pessoa levanta a mão. Aí, quando eu pergunto, e alguém que morreu porque caiu da laje? Sempre tem alguém que levanta a mão. Todo mundo tem um caso, mas você nunca vai ver num jornal, num site ou num rádio uma manchete, cuidado com a laje da sua casa. As pessoas vão olhar e falar, ué, porque é uma coisa que não chama atenção, é uma coisa que está tão ali do nosso lado que a gente não liga muito, embora seja um fator de risco muito grande quando você mora numa casa que tem laje, e principalmente quando você tem um marido que acha que sabe fazer tudo e sobe na laje e leva um tombo, como aconteceu com meu marido recentemente, embora ele esteja vivinho da Silva, só fez um corte na mão. Eu sempre falo para o jornalista para ficar de olho no mercado de trabalho de jornalismo científico, né, porque tem bastante, a gente vê muita gente trabalhando em sites, em startups, trabalhando em departamentos de comunicação de grandes indústrias farmacêuticas, de clínicas, enfim, de laboratórios, a importância do inglês, né, eu sempre falo que eu falo francês, e eu falo que não adianta nada falar francês porque o meu inglês é ruim, então não adianta nada, você pode falar 52 línguas, se você não fala o inglês, não entende a leitura, principalmente, isso é um problema, né? E nunca é tarde para tentar aprender um pouco mais. Eu sempre falo das revistas e dietas perigosas, que são, assim, um assunto à parte, teria que dar uma aula somente sobre isso, né? Das dietas, a alimentação e as fake news. Não são coisas inventadas, são coisas que as pessoas acham que funciona, e quem inventa essas coisas, cientistas, inclusive, alguns, acham que aquilo funciona mesmo. A gente fala sempre dos cases, né, que são clássicos. Cases são coisas que aconteceram que vão ficar marcadas para sempre, que cada uma delas rende uma discussão, que é o caso da a fosfocoisa, né, que eu costumo chamar, aquela pílula do câncer, que é um caso que está aí até hoje, né, muita gente ainda adquirindo via internet como complemento nutricional, me parece, a história do chá verde, né, emagrece, desintoxica, óleo de coco também, né, que não adianta nada, tem evidências que provam, inclusive é uma coisa extremamente calórica, as pessoas não sabiam, e eu sempre falo também da relação de causa e efeito, né, nem todo número tem um a ver diretamente com o outro, né, como a história do piolho da selfie, né, não tem a ver o fato de você tirar selfie com você ter piolho, né, não é exatamente assim, então a gente tem que sempre desconfiar dessas relações de causa e efeito. Eu sempre costumo dizer, testemunhas não validam tratamentos, testemunhos não validam tratamentos, eu peço para os alunos repetirem várias vezes, né, porque, nossa, mas eu parei de comer carne, tem um documentário muito famoso na internet, chamado What a Health, é uma coisa meio do What the Health, enfim, que fala sobre alimentação. É um documentário, né? Não é uma peça científica, mas você assiste aquilo, ele tem o quê? 5 testemunhas que disseram que viraram veganos, resumindo. Um se curou do câncer, a outra tinha 92 quilos, com 1,50 m de altura, agora está pesando 60, o outro tinha problema de artrose, não tem... Enfim, pegaram 5 casos milagrosos, 5 ou 4 casos, de pessoas que pararam de comer carne, ovos e leite e mudaram de vida. Eu não posso dizer que ele mentiu, é um documentarista até respeitável, se não me engano foi feito na Austrália, mas não valida um tratamento,
Quer dizer, por um acaso funcionou com aquela pessoa, né? Mas a gente não pode dizer que se você tem câncer e virar vegano, o seu câncer vai ser curado. É isso que as pessoas não conseguem entender, não conseguem diferenciar. Quando você faz alguma coisa com depoimentos, é um depoimento interessante. Talvez seja um indício. Quem sabe algum cientista não diga, nossa, eu vou pegar esse caso, vou ver se eu reúno mais algumas pessoas que ficaram veganas, vou relacionar se são hipertensas, diabéticas e tal, vou ver se o veganismo tem alguma coisa a ver com isso. E aí, testando com um número grande de pessoas durante muito tempo, é que se pode chegar a uma conclusão que, olha, provavelmente, nunca vai ser, gente, 100%, não, provavelmente não comer carne pode ajudar em tal coisa, tal coisa e tal coisa, né? É difícil a gente ter jornalistas que tenham essa noção. E é uma coisa fácil de ensinar, quer dizer, não precisa ser genial para entender essas coisas, só que em comunicação as pessoas parecem que deixam de lado. Eu sempre falo da medicina, do modelo tradicional, né, que é experiência, conhecimento, habilidade, atitudes, e o modelo baseado em evidências, né, que integra a experiência com as evidências científicas. Falo da revisão sistemática, né, como a gente viu na pirâmide, que é o topo das evidências, e, infelizmente, né, eu espero que esse número mude, mas a gente sabe que poucos médicos ainda consideram, respeitam, praticam a medicina baseada em evidência. Eu sou uma pessoa otimista, assim, meu pai é médico da turma de 63 da Escola Paulista de Medicina em São Paulo, e naquela época se falava muito pouco, quer dizer, ao longo da experiência, quer dizer, hoje eu vejo que ele é um médico com 82 anos, ginecologista, e que dá muito valor a esse tipo de coisa, esse tipo de estudo, sabe o que é uma revisão sistemática, sabe o que é uma pirâmide de evidência. Mas a gente tem muitos médicos que até implicam um pouco com a medicina baseada em evidências, porque a medicina baseada em evidências, na minha opinião de jornalista, me perdoem se eu falo alguma besteira, ela é a ouvidoria, né? Ela é o ombudsman da medicina, quer dizer, aquela coisa que critica, não, mas pera um pouquinho, por que você está adotando esse procedimento se a gente não tem evidências de que isso funciona? Ah, não interessa, são os meus pacientes, com os meus pacientes funciona e pronto. A gente não está desvalorizando a experiência clínica, né, experiência, conhecimento, exatamente, e todas as habilidades, mas é preciso equilibrar, né, é preciso ter conhecimento de que aquilo não tem validade científica nenhuma, então eu não vou gastar dinheiro com esse medicamento para o senhor se eu não tenho certeza que ele vai funcionar, né, ou eu não vou receitar esse remédio para o senhor se a eficácia dele é muito pequena e ele custa muito dinheiro, e o senhor é uma pessoa que ganha pouco, eu não quero que o senhor passe fome para comprar um remédio que tem uma eficácia que não é garantida, né? Então, a medicina baseada em evidências, e eu creio que quanto mais ela for difundida não só entre os médicos, mas principalmente entre os comunicadores, a gente pode ter uma melhor qualidade, inclusive das informações, porque a medicina baseada em evidências, ela questiona aquilo que está sendo divulgado, questiona aquilo que está sendo pesquisado, ela é capaz de avaliar um estudo, se ele é de boa qualidade, se ele atende aos requisitos mínimos. Essa experiência com o piolho e selfie, por exemplo, tivesse caído na mão de um médico, ele ia rasgar em 1000 pedaços, falar, isso aqui não tem validade nenhuma. Mas nem todo mundo tem essa desconfiança, principalmente os coleguinhas jornalistas. Eu sempre falo, né, a frase do Carl Sagan, que não é possível convencer um crente de coisa alguma, suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Eu acho que essa é a grande briga, né, nossa com a informação. É difícil a gente dizer para uma pessoa, quando ela tem aquela necessidade de acreditar, né, que aquele remédio vai funcionar, ou que aquela dieta vai emagrecer. A gente tem o fator do placebo, né, com 30%, bom, 30% delas vão conseguir mesmo, né, só com esse convencimento, mas é de fato muito difícil. Eu sempre digo também que a paciência é a rainha de todas as virtudes, né, e a gente tem que ter muita paciência para ensinar e para dizer para os jornalistas que isso não está certo, que isso não tem validade científica, que essa não é a melhor maneira, né, de noticiar um caso de saúde, que a maioria das notícias de saúde nem são notícia,
né? São etapas de experiências que são muito importantes, mas que não tem nada a ver com aquela manchete que todo mundo clica, né? Descoberto novo vírus fatal, ou dieta emagrece em 5 dias, ou descubra o segredo de tal pessoa para perder 20 quilos em 6 meses. Né? A gente sabe que não é exatamente isso, mas tem que ter muita paciência, porque as pessoas gostam de acreditar naquilo que lhes convém. Isso eu acho que vai para qualquer área do conhecimento. O jornalismo tem que ser sempre aliado à medicina, muito mais do que é atualmente, né? Eu sempre costumo dizer, a gente entra na faculdade de jornalismo para salvar o mundo. Eu, quando entrei no doutorado, e sempre gostei muito de saúde, sempre foi minha melhor editoria, mas eu sempre digo que uma boa informação pode salvar uma vida, né? E talvez seja mais legal salvar uma vida ao invés de salvar o mundo. Sempre coloco uma fotinha do doutor Ailton Ferraz, que é minha grande inspiração, para mim o melhor médico do mundo, perdão, e ele ainda lembra e valoriza as aulas de bioestatística. Eu acho que isso é uma grande lição. E é isso, gente. Quem quiser conversar comigo, tbfteixeira@casperlibero.edu.br é meu e-mail lá da Casper, e fiquem à vontade, adoro compartilhar informações, compartilhar experiências sobre jornalismo, sobre saúde, e é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tatiane, eu gostei muito da tua aula, aprendi muitas reflexões, certamente seria bom estar na mesa tomando um café e compartilhando experiências, e não virtualmente. Esse é um assunto que me interessa muito, né, que a gente chama isso knowledge translation, como traduzir o conhecimento científico para a população. E a primeira reflexão que eu sempre comento com jornalistas, eu leio com regularidade por assinar a Zero Hora, que é o jornal local de Porto Alegre, a Folha de São Paulo e o New York Times. Leio com muita frequência os 3 jornais. E o que me chama a atenção é a carta dos leitores de cada um desses 3 jornais. Um pouco caricato, mas não é muito longe da verdade, a Zero Hora geralmente são problemas locais. Falta médico no posto, a rua que não está bem asfaltada, esse tipo de problemas. A Folha de São Paulo, claro, como um jornal de circulação nacional, os grandes problemas nacionais, mas muito polarizado. E o New York Times, a carta ao leitor, às vezes, é mais interessante ler o que o leitor está escrevendo do que a própria reportagem. Eu, pelo menos, aprendo mais com o leitor, muitas vezes, do que a própria reportagem. Isso nos jornais brasileiros acaba não acontecendo. Tu percebes isso também, assim, claro que isso reflete, de uma maneira geral, quem acessa os jornais tem uma visão mais de contribuição nesses jornais de maior penetração mundial, como o New York Times, né? E se isso não é porque está tendo uma falha do ensino das crianças, né? De cidadania, né? Digo das crianças é que quando tudo começa em termos de ensino. E eu lembro, quando eu fiz o pós-doutorado na Noruega, os professores dessa instituição que eu estava tinham um grupo que trabalhava com escolhas saudáveis informadas para crianças na Uganda, para fazer avaliação crítica do conhecimento. Então, eu acho que o que falta na nossa formação como cidadão, num país como o Brasil, é cursos como esses de fazer avaliação crítica do conhecimento. E claro que isso vai refletir na formação da carreira do médico, do farmacêutico, do jornalista, do advogado, enfim, de todas as áreas, né? Porque não se dá um valor que deveria ser dado lá no início da formação de cidadania para todas as pessoas. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Bom, são várias coisas para comentar. Primeiro, a sessão de carta ao leitor também sempre foi minha preferida, desde que eu estudo jornalismo. Eu sempre gosto muito, sempre tem pessoas que são jornalistas em potencial, né, porque escrevem textos que... Eu acho que um texto é bom quando a gente lê e fala, nossa, eu queria ter escrito isso aqui. A gente fala, nossa, eu que queria ter escrito.
eu acho que o Brasil sofre uma série de consequências, né? Enfim, nós somos mais pobres, nossas redações são mais enxutas. Então, diferente de outros países, viu, doutora Ayrton, a gente tem... dificilmente a gente tem agora um repórter que é setorista, por exemplo. Eu, na minha juventude, no meu início de carreira, a gente tinha um repórter que ficava só no Palácio do Planalto, um que ficava só na Assembleia Legislativa, um que ficava só no aeroporto. Ele era setorista, aquele era o setor. A gente tinha um repórter para cada time de futebol. Fulano só falava do Palmeiras, outro só falava do São Paulo. A gente ainda tem isso. Por exemplo, na Itália, a gente tem, na França também, a gente tem especialistas em religião, por exemplo. Quer dizer, um cara que... Aqui a gente tem também, mas a gente chama para o cara falar quando tem a troca de um papa, né? Ou quando tem alguma coisa, algum assunto de grande repercussão, a gente chama esse especialista, mas a gente não tem um jornalista que cobre isso 365 dias por ano, o que seria o ideal, porque eu sei que tem coisas importantes acontecendo, sei lá, no Vaticano, dentro das paróquias, ou trabalhos interessantes, enfim, eu estou pegando a religião como um tema aleatório, quer dizer, a gente não tem especialistas, né? O nosso jornalismo, ele tá cada vez mais amplo, né? Mas ele está cada vez mais pobrezinho. A gente, nesses grandes meios, né, o que a gente tem hoje é que as pessoas com potencial para escrever, para dar notícia, elas têm chance, porque elas têm esse aparato todo, esse computador. Então, hoje em dia, a gente tem blogs ou canais de pessoas que necessariamente não estão nos grandes canais, na Rede Globo, enfim, na Folha de São Paulo e tal, mas que são pessoas de grande credibilidade, construíram essa credibilidade através de canais próprios, né, empreendendo seus próprios objetivos. Então, assim, esse é um lado. Eu acho que o nosso jornalismo, ele tem muito a aprender, né, com o jornalismo de grandes países, como Estados Unidos, como Inglaterra, como a França, que tem um jornalismo muito bacana. Portugal é um país que tem um jornalismo, assim, de dar inveja. Meu Deus, um país tão pequenininho, como é que pode ter jornais tão bons, jornalistas tão bons, telejornais tão bons? Enfim, esse é um lado. O outro lado é o que afeta a todos nós em todos os sentidos, quer dizer, a formação, tudo que a gente falar aqui, qualquer crítica, qualquer coisa bate na educação. Quer dizer, por que a gente tem programas tão ruins, né, do ponto de vista do conhecimento, e que tem grande audiência? Né, porque são as coisas que as pessoas mais dão valor, quer dizer, a gente tem uma carência na formação. Então, como é que a gente vai querer mostrar que a arte tem valor, né, ou falar de uma grande ópera, ou de um teatro, ou de uma coisa científica, para uma pessoa que mal tem o ensino básico, ou que chega, sei lá, com 15 anos, não consegue fazer uma conta, ou, principalmente, não consegue entender o significado de um texto, né, porque a gente tem um grande número de analfabetos funcionais, não só analfabetos mesmo, até que a gente diminuiu bastante, mas aquele analfabeto que lê um texto e que não sabe exatamente o que ele leu. Então, assim, é o que eu falo, é trabalho de formiguinha, a gente também não pode ficar reclamando e colocando a culpa sempre na educação, a gente sempre tem bons exemplos, né, de escolas que têm grandes iniciativas, escolas estaduais, federais, que ficam nos rincões aí do Brasil e que têm ideias ótimas, mas a gente teria que ter programas de absolutamente tudo. E eu não vou culpar só as crianças, desculpa, gente, se eu me estendo muito, é que jornalista gosta muito de falar, se deixar, eu fico até amanhã. Mas eu nem vou falar que a culpa é só das crianças, sabe? Eu fiz o meu mestrado em jornalismo, mas eu analisei os textos da psicóloga Roseli Saião, que escrevia na Folha de São Paulo todas as semanas. A gente tem uma preocupação dos pais com relação a algumas coisas. Por exemplo, eu presenciei pais que em escolas chegavam para os diretores pedindo como é que eles não iam mudar a data da prova do filho, que era em outubro, porque ele tinha uma viagem para a Disney com os pais. Quer dizer, a escola tinha que ser compreensiva, a escola tinha que compreender que viajar para a Disney com os pais é muito importante. Eu fico imaginando, que agora eu sou coordenadora de ensino, né, então eu estou do lado bem da escola, que recebe pais, fala com alunos, eu fico imaginando a cara da professora. É óbvio que é importante viajar para Disney com os pais, mas como é que você pode querer que uma criança, né, um adolescente, valorize o conhecimento, valorize o estudo,
se na frente dele está o pai e a mãe priorizando a escola. Quer dizer, a escola tem que ser compreensível, tem que mudar a data da prova. Uai, se você quer ir para Disney em outubro, paciência, vá para Disney, tire 0, ou peça uma substitutiva e te vira no final, quer dizer. Mas não, então, por exemplo, as crianças têm muita aula agora de empreendedorismo na escola. Eu acho um absurdo você querer ensinar para uma criança de 3, de 4 anos como é que ela vai ser empreendedora. Primeiro que a gente tem que saber o que deixa essa criança feliz. Ela pode querer consertar sapato e ter uma vida digna. Por que precisa ser um diplomado, um médico, uma pessoa rica, bem-sucedida, com muito dinheiro? Quer dizer, já vem daí. Ah, não, porque meu filho aprende empreendedorismo na escola. Então não é tanto a criança que fica feliz, são os pais. E eu não estou condenando, né? Eu tenho filhos hoje de 20 e 18 anos. Meus filhos já são grandes, mas eu passei por isso, né? De brigar com mães. Falava, gente, eu não sei se isso é importante. Ah, não, mas é importante. Eu não estou criticando esses pais, assim. Eu acho que é por amor. O amor aos filhos, ou a preocupação, cega essas pessoas. Quer dizer, a gente tem que deixar as crianças resolverem os próprios problemas. A gente tem que priorizar, valorizar o estudo, né? Assistir bons programas de TV para que eles assistam, comer comida saudável para que eles comam. Enfim, isso tudo tem a ver com o meu mestrado, porque a Roseli Saião, na Folha de São Paulo, falava muito sobre isso, ela dava puxões de orelha nos pais. Mas, assim, para completar essa resposta, eu acho que é isso. A gente tem, de um lado, uma formação de educação péssima, por conta de uma série de coisas, não só da escola. A gente vive uma época, né, de consumismo que nos tritura e nos faz querer sobreviver a todo custo e às custas da infelicidade de outros. Então, é uma época muito difícil para lidar com essa formação de pessoas que possam ter uma opinião crítica. E, por outro lado, o nosso jornalismo, que também tem gente muito boa, tem veículos muito bons, tem muita criatividade, mas, pelo menos nas grandes empresas, ainda está carecendo de um pouco mais de infraestrutura. Eu espero que isso mude agora com a história do coronavírus, porque finalmente, depois de ser tão esculhambada, a nossa profissão finalmente está se revelando, assim como a ciência, ser de grande valia, né, para momentos de crise. Tatiana, eu acho que você se expressa muito bem, né, e durante a sua fala, eu me peguei anotando aqui várias coisas, de como em alguns aspectos o jornalismo parece muito com ciência, né? A coisa de diferenciar um indício de uma notícia, né? De algo que vai ser veiculado como verdade, e aí a gente vê que, em tese, a base para entender como a ciência funciona, para conseguir noticiar melhor, vocês acabam tendo, mesmo no curso de jornalismo, porque tem vários paralelos que podem ser feitos que facilitaria a compreensão, né? E achei bastante interessante também você falar da questão da judicialização, que a gente sabe que os juízes também assistem aos telejornais e eles são influenciados por isso, né? Eu fico imaginando agora as ações chegando pedindo cloroquina ou hidroxicloroquina e eles se colocando, porque o que vai aparecer no jornal, né? Ou o caso de sucesso, ou o caso que morreu supostamente por evento adverso também, né? Mas não vai aparecer aquele caso que tomou, não teve evento adverso e também não funcionou, né? Que é justamente um conceito que a gente tem em saúde baseada em evidência, que é o tal do relato seletivo de desfecho, né? Então, correlacionando, eu vi muitas correlações, achei bastante interessante você falar. A gente sabe que tem essas notícias pagas, né, digamos assim, às vezes não a notícia, mas uma certa forçação de barra para que apareça uma determinada empresa, instituição ou um profissional. E aí a gente tem, né, na nossa área, o bendito conflito de interesse, né, que eu não sei se tem o mesmo nome no jornalismo. Então, achei bastante interessante. E aí vou fechar para também não me alongar na história, mas queria que você falasse um pouquinho, você falou do seu pai com a história da bioestatística, você falou da pílula do câncer, né, da fosfetanolamina, e eu queria que você fizesse uma fala sobre como que você está vendo as notícias sobre a cloroquina
E se você vê algum cuidado com essas correlações precipitadas, né, na hora de divulgar esses relatos, né, porque são isso, né, são relatos de caso na maior parte das vezes. Nossa, Daniela, é complexo falar sobre isso. Eu vou te dizer por quê. A gente está vivendo uma época do jornalismo. Eu acabei de dar uma aula online lá para os meus alunos da Casper. Eles vão contar essa história para os netos, para os bisnetos deles, né? Todos nós, na verdade, porque é uma época absurda em todos os sentidos. E um dos sentidos absurdos é o jornalismo. Por quê? A gente quase não tem noticiário. A gente tem o dia inteiro coronavírus. O Jornal Nacional dobrou de tamanho praticamente e é só coronavírus o tempo inteiro. Então, vamos ver se eu consigo me expressar. Dentro dessa relatividade, corona, cloro, eu tenho problemas para falar remédios, viu, gente? Por isso que eu chamo de fosfocoisa, porque para mim é mais fácil. Mas esse novo medicamento, né, para o coronavírus, ele entra como uma parte do noticiário. Isso é totalmente diferente se a gente tivesse um jornal que fala do terremoto do Japão, da decisão do Conselho de Economia, uma fala do presidente Bolsonaro e um novo remédio para, sei lá, para gripe aviária. Você entende que no contexto, essa medicação nova vai ter, dependendo de como for feita a manchete, ela vai ter um outro valor. Então, eu acho que a gente tem a sorte, né, a gente que entende um pouco eu, pelo menos tendo um pouco de medicina baseada em evidências, desse novo remédio está inserido em um contexto maior, porque se não tivesse, eles estariam dando muito mais importância, provavelmente a gente falaria muito mais sobre ele, que como tem outras tantas coisas para falar sobre o mesmo assunto, a percepção de realidade sobre esse remédio supostamente milagroso fica em dúvida. Agora, o que eu acho bacana, sendo bem sincera, é que pela primeira vez em toda a minha vida, eu nunca vi a palavra evidência científica ser tão utilizada no noticiário, né? Então, eu acho que as pessoas, fazendo com que elas se familiarizem, né, com esses termos, porque a gente sempre falava muito eficácia científica, ou se tem... porque você não pode falar para o jornalista significância estatística, né? É muito complexo para ele, mas evidência científica é uma coisa que a gente pode falar. Comprovação científica é para qualquer coisa. Isso aqui tem comprovação científica. Que comprovação é essa? Então, eu acho que assim, tem esse lado, que eu acho que ela, como ela está inserida num universo maior, eu acho que não está tendo tanto alarde quanto teria se fosse num universo de notícias mais variadas, né, digamos. Agora, no fundo, né, Daniela, está todo mundo torcendo para que a gente tenha logo evidências de que ela realmente funciona, ou que a vacina realmente funciona. A gente tem aquela vontade de ter boas notícias. Mas eu acho que esse coronavírus está ensinando para muita gente, até para o público em geral, para tomar muito cuidado naquilo que acredita e que as notícias podem mudar e que, de repente, um remédio pode não ser tão bom assim. Deixa eu acrescentar. Ia perguntar se você e a Karine iam fazer mais alguma pergunta. Está super longa, mas espero que o pessoal que está assistindo fique até o final, porque realmente o espírito do curso é exatamente essa avaliação crítica que tu está fazendo sob uma perspectiva como jornalista. Uma área que eu acho que seria muito interessante fazer uma reflexão é a apresentação do Trump e do Anthony Fauci, que é o maior expert de doenças infecto-contagiosas do NIH, do National Institute of Health dos Estados Unidos. E o Trump diz que ele tem um gut feeling, né? Ele acha que esse medicamento funciona e que ele está certo na maioria das vezes. E aí, logo a seguir, o expert diz, olha, tem que ter um ensaio clínico randomizado. Isso é caso anedótico, né? A gente tem casos anedóticos. E aí os repórteres perguntam, mas vem cá, a gente deve estimular as pessoas a usar a cloroquina ou não? Baseado no que o Trump diz e, inclusive, está estimulando a produção desse medicamento em grande escala nos Estados Unidos. Mesmo tendo estudos que estão sendo conduzidos, o governo americano já está comprando esse medicamento. Então, ali no mesmo momento, são as duas visões, a visão da opinião baseada na eminência, que é o Trump, e a visão do expert,
dizendo que a gente tem que ser mais cauteloso e tem que ter biossegurança e tudo mais. Todas as orientações científicas. E isso num país que define padrões para o mundo, né? Queria que tu comentasse essa dicotomia e que eu achei interessante ontem, o Trump disse, um repórter estava lá dizendo, mas afinal, o pessoal dos Estados Unidos está com muito receio, deve usar esse medicamento? E o Trump disse, não, tu é um mau jornalista, tu está querendo que as pessoas fiquem mal informadas, né? Então eu queria, fica até muito interessante, mas muito traumático, né? Porque as pessoas não sabem bem qual é o caminho a seguir, né? É melhor usar os exemplos de outros países do que o do Brasil, né? Mas esse, particularmente, eu acho muito interessante, né? Não sei se chegasse a ver essa matéria. Sim, não, eu vi na cobertura só do Jornal Nacional, que eu tenho acompanhado bastante, né? E vejo bastante pelas redes sociais os artigos que colegas compartilham. A gente está vivendo uma época surreal, né? Aqui no Brasil nem se fala, né? Então vamos pegar exemplos de outros países. Primeiro, que a ciência, seria muito fácil a gente fizer ciência só pelo feeling, né, doutores? Porque, nossa, eu tô com um feeling, isso aqui vai funcionar. Tem muitas coisas que a gente não gastaria tanto dinheiro, né? Porque tem muitas experiências que, vocês sabem, a gente faz e elas não dão em nada, mas não deixam de ser experiências, mas nunca vão virar manchetes, né? Mas tem muitos estudos que provam que tal coisa não funciona, né? Ao invés de funcionar. Eu acho o seguinte, eu acho perigoso o presidente da República, assim como um juiz, assim como... A gente não deve se meter na área alheia. Quer dizer, esse comportamento do Trump, para mim e para muitas pessoas, é uma coisa completamente surreal. Quer dizer, como é que você pode, com a sua... você pode contestar informações que não têm a ver com o seu universo, né? Eu acho que isso é muito importante, que vem da boca de um político que foi eleito democraticamente. Mas eu tenho a impressão de que agora, nessa situação, com o coronavírus, com as pessoas tendo parentes ou amigos que estão com a doença, ou conhecem alguém que faleceu, pessoas famosas, né, começam a morrer, as pessoas estão vendo que isso é para valer, eu acho que essas pessoas começam a falar um pouco sozinhas. Porque eu acho que, de qualquer maneira, a classe médica ou a classe científica, num momento como esse, quando um médico, um cientista, um expert fala, a gente fica com a orelha em pé. Então, eu tenho a impressão de que esse cientista, num momento como esse, que fala com atitude, com propriedade, ele preza um pouco pela simpatia, sabe? Pela empatia, ele passa uma credibilidade que eu acho que um chefe de Estado não passa quando é para falar sobre uma doença. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Quer dizer, ele é um presidente, ele é uma pessoa que representa um país, que foi eleito e tal, isso no caso do Brasil também. Vocês podem ver, eu posso citar aqui no Brasil, no caso do Bolsonaro, ele é um presidente que continua, sim, tendo apoio de uma parte considerável da população, mas a gente sabe que mesmo essa parte que o apoia, que votaria nele de novo, que não se arrepende de ter votado, dá um desconto para essa história do coronavírus. Quer dizer, não acha legal essa atitude, está em casa, está lavando a mão, não está saindo, porque sabe que a coisa é séria. Então tem esse outro paradoxo, continua sendo um líder, eu continuo gostando dele, ele continua sendo meu presidente, mas não, peraí, presidente, nesse assunto eu confio mais no doutor Davi Uip, né, que é o carinha lá que todo mundo conhece, ou no doutor Drauzio Varela, né, aquelas figuras mais midiáticas, que eu acho que tem, sim, mais credibilidade quando é para falar sobre ciência e sobre doença. Eu acho que pelo menos isso a gente está tendo, pelo menos por enquanto, a nosso favor. Mas eu só acho que isso está acontecendo, esse comportamento que eu acabei de dizer, porque é um assunto muito grave que está mudando, revolucionando a vida de todas as pessoas. Talvez se fosse uma doença menor, tão importante quanto, mas que não atingisse tanto a população, e a gente tivesse falas como essa de chefes de Estado, talvez isso fosse mais perigoso. No contexto do coronavírus, eu acho que está acontecendo esse distanciamento. Espera um pouquinho, deixa o cientista falar, que ele entende mais que o senhor. Sim, com certeza. Eu acho que a gente teria muito assunto para continuar. A gente, infelizmente, em algum momento tem que terminar,
mas acho que se você topar, depois a gente podia, daqui 1 ou 2 semanas, até gravar só a parte da conversa de novo. Nem propus isso para o Ayrton, mas já fica de sugestão para a gente pensar aí, Ayrton, conforme as novas notícias forem surgindo, a gente fazer um bate-papo, já que você inicialmente se dispôs, acho que foi interessantíssimo, e agradecer muito a sua disponibilidade. Eu vou até sugerir, quem sabe, fazer uma atividade online com o pessoal que queira discutir com a Tatiana. O que tu acha, Karine? Fazer um horário live, né, ao vivo, para que as pessoas possam fazer perguntas, assim como nós ficamos aqui super aguçados em fazer perguntas. Certamente quem assistir a tua apresentação vai surgir inúmeros questionamentos, se tu te dispuseres, e até, a gente tem um número bastante grande, para nossa surpresa. A inscrição começou ontem e já temos quantos, Karine? Agora já está em 702. Que legal. Em um dia só de inscrição, evidentemente esse é um assunto que está... E é interessante que está todo mundo sobrecarregado de muita informação do coronavírus, mas eu espero que as pessoas que estejam acessando é porque querem uma informação de mais qualidade, né? Porque a maior parte das vezes a informação é pelo WhatsApp, informação muito questionável, né? E muito superficial, na maioria das vezes, né? É verdade, eu acho que o coronavírus vai deixar uma lição, né, para todos nós. A gente está aprendendo muito sobre jornalismo, sobre ciência, sobre, enfim, sobre várias coisas. A gente tem que trabalhar agora e depois, né, com o legado, para que a gente possa fazer melhor no futuro. Não para uma pandemia, mas também para algum assunto que seja de interesse global. Isso, então a gente depois já faz um combinado e divulga para os alunos. Quero novamente agradecer muito a sua generosidade, né, de atender rapidamente, de se dispor a preparar um material, gravar conosco, e é isso, né, estender esse novo convite, que depois a gente discute melhor, então. Eu que agradeço, adoro falar sobre esse assunto, nem sempre tenho as respostas, né, para o que possam me perguntar, mas eu sempre, com um questionamento, solto um outro questionamento, que qualquer maneira, né, da gente pensar em como aprimorar a informação, eu acho que isso é de grande valia para todo mundo. Eu é que agradeço o convite de vocês, espero ter ajudado bastante, podem me convidar, porque eu podendo, eu adoro falar sobre o que eu chamo carinhosamente de MEDJO, que é Medicina e Jornalismo. Que legal. Muito obrigado.